Boa tarde aos amigos e amigas do Facebook. Aqui estou mais uma vez para fazer uma gravação dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos, uma riqueza de conhecimento para quem quer ficar rico, para quem quer conseguir aí coisas boas vindas de Deus através do reino de Cristo. A gente está estudando o capítulo 10 da parte sem letra. E esse assunto ele tem o seguinte tema: nova regra do novo programa que penaliza a lei corruptora e divide o poder financeiro. A gente estudou esse capítulo até o versículo 19, agora a gente vai continuar a partir do versículo 20. A lei que opera desamparada da lei incorruptível somente atua independente se não existir quem obedeça à lei pura. Porém, se existir, as leis corruptíveis ficam dependentes e ainda se enfraquecem, se houver o aumento de pessoas que obedeçam à pura lei. Vamos repetir mais uma vez o versículo 20. A lei que opera, que é a lei corruptível dos homens, desamparada da lei incorruptível de Cristo, porque assim, a lei corruptível de Cristo, ela pode amparar a lei corruptível dos homens, né? Através de uma parceria. Somente atuará independente se não existir quem obedeça à lei pura. Ou seja, se tiver quem obedeça à lei pura, mais de um, né? Que quanto mais melhor, né? Porque com mais autoridade ela ganha. Ela fica independente dela, porque o poder dela é muito grande, né? Da lei pura, né? E hoje a lei impura opera independente. Por quê? Porque a lei de Deus está fraca, né? Está enfraquecida, né? Porque as pessoas rejeitam ela, né? Porém, se existir as leis corruptivas, ficam dependentes. Porém, se existir as leis corruptivas, ficam dependentes e ainda se enfraquece, né? Então, se existir pessoas que obedeçam à lei pura, a lei corruptiva, naturalmente elas ficam dependentes e ainda se enfraquece se houver o aumento de pessoas que obedeçam à pura lei. Porque ela ganha força, porque ela é uma lei pura, irmã, né? É uma lei que tem muito poder, influência sobre outras leis, né? Então, se aumentar o número de pessoas obedecendo à lei pura, a lei corruptível dos homens, ela fica dependente. Só para você ter uma ideia, a gente vai lançar a moeda privada no valor do euro. Uma moeda que ela vai refletir a economia brasileira, né? No mundo inteiro, né? Porque é uma moeda que não está sujeita à variação cambial, né? Além disso, a gente tem uma lei pura, com regras puras, né? Uma lei que vai fazer com que as pessoas tenham uma conduta de homem, né? De um ser humano real, como realmente Deus pretende ter, né? Porque se você começar a obedecer à lei de Deus, você adquire o caráter do Deus vivo, né? É o caráter de amar, né? O caráter do amor. É a conduta do verdadeiro homem, irmão. Porque o homem que mata, que rouba, ele não é um homem. Ele é um manipulado, um traíra manipulado, né? Para fazer a vontade do capeta, irmão, né? Então, quando você passar a obedecer à lei de Deus, você adquire a postura de um homem. De um homem sério, de qualidade, né? Com virtude de Deus, né? Versículo 21. Depois de existir ao menos um indivíduo que obedeça à pura lei de Cristo, todas as outras leis corruptíveis ficam dependentes dela e passam a fazer de tudo para que ninguém o obedeça, e reproduz todos para vos rejeitar e reprovar. Vamos repetir mais uma vez o versículo 21. Depois de existir ao menos um indivíduo, porque já existe hoje, né? né? Que obedeça à pura lei, todas as outras leis corruptíveis ficam dependentes dela, né?
Você pode ver que a nossa economia está um bagaço, está estraçalhada, né? E o reino de Cristo é a solução, né? E é só uma pessoa que está apresentando o reino de Cristo, né? A lei dos homens também, elas estão estraçalhadas, né? Porque a lei dos homens está manipulando todo mundo para o mal, para pecar, para se rebelar contra Deus, né? Então, aí, a lei de Deus está aí como solução para dar uma conduta correta ao ser humano, né? Então, elas já estão dependentes, né? E aí elas resistem a essa independência numa tentativa de tentar ter a liberdade de outrora, né? Mas Deus não permite mais isso, né? Elas já estão dependentes, agora ou é Cristo ou não é nada, né? Porque Cristo chegou para mostrar que Ele é que é Deus Todo-Poderoso, né? E passam a fazer de tudo para que ninguém obedeça, e reproduz tudo para vos rejeitar e reprovar, né? Então aqui é o desespero do diabo, né? Usando essas pessoas que dizem ser homem e na verdade são um bando de pilantra, né? Para fazer mal para os outros, para roubar, para fazer tudo que não presta, perseguir as pessoas, né? Então eles estão usando, porque o diabo está desesperado, né? Porque ele está vendo que o tempo dele está chegando, o tempo do fim dele de ser preso, né? Então ele vai lutar até as últimas consequências, usando, sacrificando essas pessoas, né? Que estão a serviço dele aí, empautado com ele, né? Versículo 22. A reprodução é possível pelo domínio da corrupção no entendimento dos reproduzidos, que são reformados contra na própria maneira de entender e de pensar. Vamos repetir mais uma vez o versículo 22. A reprodução é possível pelo domínio da corrupção no entendimento dos reproduzidos. Então, a reprodução é possível pelo domínio da corrupção no entendimento dos reproduzidos, que são reformados contra na própria maneira de entender e de pensar, né? Então, eles já são com a mente corrompida, né? Então, eles são reformados para ficar contra, usando a própria maneira deles, tradicional deles pensar já, né? Então, não fica difícil eles ficar contra. Difícil eles ficar favorável, né? Porque eles têm que se adequar a uma nova maneira, digamos assim, para poder ficar favorável, né? Versículo 23. Porque são presos em programa criado para reter sua mente na corrupção, e não seja possível que ela alcance um nível de pureza próximo, ou até mesmo na mesma linha de conduta exigida por Jesus. Vamos repetir mais uma vez o versículo 23. Porque são pessoas em programa. Então a pessoa está programado, né? A ideia dele, a maneira como ele pensa e interpreta, ele se autoprograma através disso, né? Criado para reter sua mente na corrupção, né? Entre sua mente, para que ela não se liberte da corrupção, né? E aí, através da liberdade da corrupção, ele pode ter um entendimento mais puro e elevado, né? E não seja possível que ela alcance um nível de pureza próximo, ou até mesmo da linha de conduta exigida por Jesus, né? Então ele vai permanecer puro a um programa corruptível, sujo, né, digamos assim. E aí ele fica impossível, né? Que não seja possível que ela alcance a mente dele, né? Um nível de pureza próximo, ou seja, um nível de pureza maior, né? Porque o programa, ele programa a pessoa naquela sujeira, né? Ou até mesmo na mesma linha de conduta exigida por Jesus, né? Se libertar a mente dele, purificar a mente dele. E como é que a pessoa pode se libertar disso? Através da oração e do jejum. Ele se purifica. A oração fortalece ele, o jejum purifica, né? Através disso, ele pode alcançar um nível de pureza próximo do exigido por Jesus, né? Mas se ele não fizer isso, dificilmente ele consegue, né? Pode até conseguir pela misericórdia de Deus, né? Porque tudo é possível ao que crê, né? Se ele for uma pessoa designada para isso por Deus, ele pode alcançar, né? Mas a melhor maneira de você alcançar um nível de pureza mais próximo da conduta exigida por Jesus é buscando ele em oração e jejum.
Versículo 24. Enquanto o indivíduo não chega na posição apropriada para ser aceito como obediente, ele não ganha direito de exigir direito das leis corrompidas, porquanto ainda não se libertou do poder da corrupção. Vamos repetir mais uma vez o versículo 24. Enquanto o indivíduo não chega na posição apropriada para ser aceito como obediente, então ele tem uma posição apropriada, né? Deus não vai aceitar ele de qualquer jeito, né? E a obediência às regras da lei de Deus, né? Ele não ganha direito de exigir direito. Porque a pessoa pensa que é só aceitar Jesus e exigir direito. Não, você tem que obedecer. E adquirir uma linha de conduta exigida por Jesus, né? E aí você ganha o direito de exigir direito, né? A autoridade, você ganha essa autoridade de exigir direito, né? Das leis corrompidas, porquanto ainda não se libertou do poder da corrupção, né? Então você tem que se libertar para você ter autoridade de exigir direito das leis corruptivas. Você não vai buscar direito, não vai clamar por direito, você vai ganhar o direito, ou seja, a autoridade de exigir direito, né? Você vai ter essa autoridade dada por Jesus. Versículo 24. A base de tudo tem que ser obedecer. E a fé é pura em Cristo, por ela é possível justificar que não tem força nem entendimento. E a prova da pura fé é a persistência na adversidade, não tendo força nem conhecimento. Vamos repetir mais uma vez o versículo 25. A base de tudo de quem quer obedecer, a base de tudo de quem quer obedecer é a fé pura em Cristo, né? Por ela é possível justificar quem não tem força nem entendimento, né? Então não é obrigado você fazer força, basta você ter fé, né? A força que você tem que ter é na fé, né? E não é preciso você ter entendimento, porque naturalmente, se você crê, você tem entendimento, né? Porque só entende quem crê, né? E a prova da pura fé é a persistência na adversidade, né? Então, se você crê, e você persiste, né? Porque a fé é a persistência, né? E aí, se você persiste, é porque você entende, você tem sabedoria, né? Porque a fé, ela só é dada para quem tem sabedoria de Deus, né? Não tendo força nem conhecimento, né? Então você não conhece, mas você crê, né? E pelo conhecimento, pela fé, você justifica todo o seu conhecimento, né? Versículo 26. Nem no firme propósito deverá multiplicar e fortalecer a mente com jejum e oração e santificação. E pouco a pouco deverá receber de Deus força e entendimento. Vamos repetir mais uma vez o versículo 26. No firme propósito, deverá purificar e fortalecer a mente, né? Com jejum e oração e santificação, né? Então você purifica a mente através do jejum e da oração. Você se fortalece e se purifica, né? E pouco a pouco deverá receber de Deus força e entendimento, né? Então ninguém nasce sabendo, irmão. Mas por meio da fé, você alcança a força e o entendimento, porque você vai se fortalecendo, né? A oração, ela purifica. Não, a oração fortalece, o jejum purifica. E é isso que você precisa para você chegar perto de Deus, né? A oração e o jejum. A oração, ela te fortalece e o jejum te purifica, né? Então você precisa ser forte e puro. Versículo 27. Ainda que não haja força nem entendimento, contudo a confiança, podendo usar a corrupção para combater e enfraquecer este poder que opera contra nossa lei corruptível, para concorrer com a outra também corruptível que atua contra. Vamos repetir mais uma vez o versículo 27. Ainda que não haja força, nem entendimento, contudo, a confiança, né? A fé, né?
podendo usar a corrupção para combater e enfraquecer este poder que opera contra. Então você pode usar até a própria corrupção, né? Nossa lei corruptível para concorrer com a outra também corruptível, né? Então você vai usar uma lei corruptível para gerar concorrência com a outra também corruptível, né? Que atua contra o quê? Contra a lei incorruptível, né? Que é a lei de Cristo, né? Essas duas leis aqui que a gente fala, uma é a de Moisés e a outra é a lei dos homens, né? Essa lei que opera, né? Então você vai descobrir um poder, um conhecimento, uma sabedoria, que você vai usar uma lei corruptível contra outra lei, né? Elas vão gerar concorrência entre si, né? Versículo 28. A corrupção são meios corruptivos que poderemos usar contra a outra corrupção que opera, nos combatendo, tais como negociar conosco o seu dinheiro que chega em nossas mãos, criar outros diversos tipos de renda e investimento. Vamos repetir mais uma vez o versículo 28. A corrupção são meios corruptíveis que poderemos usar contra a outra corrupção que opera, nos combatendo, né? Tais como negociar conosco, seu dinheiro chega em nossas mãos, cria outros diversos tipos de renda e investimento. Né? Versículo 29. E ele é retido em nossa firmeza, para por ele nos firmar no seu poder corruptível e impuro, e enfraquecer a força contrária, que muitos interfere e nos impede que tenhamos a liberdade em Jesus. Vamos repetir mais uma vez o versículo 29. Ele é retido em nossa firmeza, para por ele nos firmar no seu poder corruptível e impuro, e enfraquecer a força contrária, que muito interfere e nos impede que tenhamos a liberdade em Jesus Cristo, né? Então a gente vai usar um poder contra outro, né? Porque o poder de Cristo, ele é puro, né? Então ele pode fazer isso, né? Versículo 30. E o lado corruptível que atua contra a nós nunca tiver resistência para vos resistir. Jamais haverá fé que possa prevalecer contra ele, porquanto a fé é um fundamental para iniciar a batalha. Depois terá que usar outras armas apropriadas para a maneira que somos combatidos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 30. Se o lado corruptível que atua contrário a nós, o lado corruptível, o lado da corrupção, né, que está contra nós, né, nunca tiver resistência para vos resistir, jamais haverá fé que possa prevalecer contra ele, porquanto a fé é fundamental para iniciar a batalha, né? Depois terá que usar outras armas apropriadas à maneira que somos combatidos, né? Então aqui a gente vai usar, não é só a fé, não, né? Porque a fé ela é só o começo da batalha, né? Porque a partir daí vai entrar outros tipos de arma conforme a gente é combatido, né? É lógico que a gente não vai matar e nem roubar, né? Mas haverá, né, anjos que vai batalhar, né, com a arma apropriada com aqueles que estão contra a gente, né? Versículo 31. Somente a fé usando como arma poderá prevalecer contra o mal de forma individual, como por exemplo a ordem procedente da palavra falada, passando a ser obedecida parcialmente, o indivíduo entre o que acha que deve obedecer e o que não deve. Vamos repetir mais uma vez o versículo 31. Somente a fé usada como arma poderá prevalecer contra o mal de forma invisível, né? Como, por exemplo, a ordem procedente da palavra falada, passando a ser obedecida parcialmente. O indivíduo o dividindo entre o que acha que deve obedecer e o que não deve, né? Então aqui está falando da palavra
que divide a ordem, né? Ela divide a ordem através da conduta do obediente a Cristo, né? O que ele deve obedecer e o que não deve, né? Versículo 32. Agora a ordem procedente do poder corruptível com o dinheiro comanda em forma de decreto, ele somente poderá ser vencido através do próprio poder corruptível, usado contra para vos resistir e concorrer. Vamos repetir mais uma vez o versículo 32. Agora a ordem procedente do poder corruptível, onde o dinheiro comanda em forma de decreto, ele somente poderá ser vencido através do próprio poder corruptível, usado contra para vos resistir e concorrer, né? Então aqui está falando, né, da ordem através de decreto, né, que é usado o dinheiro em forma de decreto. Somente o dinheiro poderá combater ele, né? E é nessa área que hoje a gente está vencido por aqui, né? Porque a gente não tem resistência para combater aquele dinheiro que vem contra financiando a gente, para nos oprimir, né? Para nos penalizar, né? Então, somente o dinheiro, né, pode combater, né, se vê, esse poder que se elevou contra a gente, né? E a gente não tem esse dinheiro, né? Então, por isso que a gente está retido, né? Para fazer o que a gente necessita para continuar com o trabalho, né? E fazer com que ele avance. Então, mas a gente já derrotou o inimigo em outras áreas, né? Na área espiritual, da palavra, né? Da ordem dividida. Mas no poder financeiro ainda não foi possível ainda ele ser derrotado, né? E essa derrota aqui vai decretar a vitória do ser humano, né? Porque vai garantir direito para ele como nunca ele teve, né? Então, irmão, a gente vai parar por aqui. Mais um vídeo, né? Obrigado por tudo. Que Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus.